Durante a festa de Pentecostes, judeus de todas as nações se reuniram em Jerusalém. Os discípulos de Yeshua estavam reunidos em um lugar com um só propósito. De repente, um vento impetuoso invadiu a casa, invadiu o ambiente. Línguas como que de fogo foram vistas e repartidas entre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Após isso, um dos apóstolos, Pedro, ele discursa e fala a respeito de Jesus. Naquele momento houve um grande mover, muitos foram batizados, muitos judeus se arrependeram mediante a pregação, pregando-se Yeshua em Jerusalém. A pergunta é, por que hoje os judeus não reconhecem Yeshua como o Messias de Israel? E se eles não creem, o que eu e você podemos fazer para que eles creiam? Primeira coisa, nós precisamos entender o vínculo entre Israel e as nações. Jesus, ele é judeu. E isso é muito importante porque, na verdade, a identidade de Yeshua, ela sofreu várias alterações ao longo da história. E esse é um dos principais motivos, pois tudo aquilo que o Tanar, tudo aquilo que a Torá, todas as profecias relacionadas a ele, todo o seu ensinamento, a imagem de Jesus, ela foi totalmente distorcida. Os judeus já não reconhecem, de fato, não reconhecem, que é bem diferente de conhecer. Afinal de contas, Jesus ele fez algo que nenhum outro judeu ele conseguiu fazer na história. Ele trouxe a Torá, ele trouxe as histórias, ele trouxe os salmos, ele trouxe todo o conhecimento que nós temos a respeito do Deus único, o Deus Todo-Poderoso, para nós, para os gentios, para as nações. Nenhum judeu vai conseguir fazer isso, vai repetir o que Yeshua já fez. Então eles também conhecem, eles só não reconhecem. Entendendo esse relacionamento entre Israel e as nações, entre os judeus, entre o judeu, Jesus, e os cristãos, você vai conseguir ter um ponto de partida. Afinal de contas, o povo judeu, hoje, talvez, ele é tido como um povo pecador, porque matou o Messias. É um discurso que vem sido apregoado ao longo da história. E não é verdade. Jesus quis se entregar. Começa por aí. Ele quis se entregar. Não foi o judeu que matou Jesus, não. Foi Deus que arquitetou um plano. Basta você ler lá em Romanos. No capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, Paulo fala muito a respeito disso. Então, quando você entende que Jesus, ele é judeu, que o povo dele é a nação eleita, é o povo eleito, enquanto houver lei da natureza, a sua pregação ela muda. E aqui eu já quero ser objetivo na minha mensagem. Você não deve pregar para o judeu como se ele fosse um ímpio, como se ele fosse alguém, sabe, desviado da presença, por assim dizer. Não, eles conhecem. A Bíblia fala que a eles e para eles foram entregues os mistérios da Torá. A forma como nós enxergamos o povo judeu, ela é um pouco errônea. Eles são a noiva do Senhor. Nós fomos enxertados, nós fomos colocados ali como nação também, povo de Deus, mas mediante o sangue de Jesus, nós não substituímos Israel de forma alguma. Não pregue para eles como se fosse um povo ímpio, um povo impuro, não. Primeira coisa que você vai fazer na prática é isso. Muda teu pensamento, o teu olhar a respeito do povo judeu nesse sentido. Outra coisa muito importante, você não sabe o que está acontecendo lá. Muitos judeus, eles confessam Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Eles não deixam de ir à sinagoga, eles não deixam de praticar, de celebrar o Shabat, eles não deixam de fazer tudo aquilo que a Torá manda e está tudo certo. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E o justo ele tem prazer na lei de Deus. Eu não estou citando o Antigo Testamento, eu estou citando Romanos no capítulo 7, versículo 22, lê lá o que Paulo diz. O justo, ele tem prazer em fazer aquilo que agrada a Deus, não porque ele é uma pessoa religiosa, não porque ele se sente mais santo do que os outros, mas quando você se sente salvo, mediante a graça de Yeshua, você tem prazer em fazer o que a Bíblia diz e também sem impor para as outras pessoas. A religiosidade te afasta de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Yeshua, ele entende a limitação do seu irmão. Ele não impõe para ele fazer aquilo que nem ele mesmo consegue, mas ele dá exemplo, e é por isso que você ganha um judeu causando ciúmes, dando exemplo. Que exemplo? Eu vou te falar. O profeta Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, diz que o Eterno promete derramar um espírito de graça e de oração, de súplicas sobre a vida do seu povo. E eles olharão, o texto diz, olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão e lamentarão, como pelo primogênito, como pelo unigênito. O profeta está falando de uma profecia que ainda não se cumpriu, que é quando o povo eleito reconhecer
que Yeshua é o verdadeiro Messias, porque ele foi transpassado. E hoje eles não entendem, mas lá na frente o próprio Deus vai revelar. E você, cristão, você, homem e mulher de Deus, tem um grande papel em tudo isso. Só que antes disso, lá em Zacarias, no capítulo 8, nos últimos versículos, o profeta diz que todos os povos de todas as nações irão para Jerusalém. Diz que vão pegar no manto, no tzitzit judeu e vai falar: me ensine a respeito do Deus que você serve. Me ensine, porque nós sabemos que Deus é com vocês. O que é isso? O que está acontecendo? Presta atenção nisso. Você entendeu a mensagem? Nós iremos aprender com o povo eleito. E o debate que se tem entre os rabinos é o seguinte: as nações roubaram o nosso Messias, só que eles não têm o recipiente necessário. Eles têm luz, olha isso. Nós temos luz, mas nós não temos o recipiente para essa luz. Que recipiente é esse? É algo que eles têm. A luz é a graça. Porque hoje você vai para a igreja, você pode ver sinais. Se você orar, se você buscar a Deus, Ele te usa de forma tremenda. Você pode curar em nome de Jesus. Você consegue expulsar demônios em nome de Jesus. Você consegue fazer inúmeras coisas para a honra e glória do nome do Senhor e em nome de Jesus. Mas quando se trata do recipiente, nós não temos. Eles têm algo que talvez você nunca nem ouviu. Halahá, Talmud, Mishnah, Midrash, Zohar. Eles têm os cânticos de Davi. Aqui mesmo no YouTube. Você vai procurar sobre músicas judaicas. Todas são salmos. A maioria vão ser a palavra do Senhor. Então é um povo que tem um recipiente. E primeiro nós vamos aprender sobre o que eles têm, sobre todos os ensinamentos. A verdadeira face da Torá, que dizem que a Torá tem 70 faces. Então é um povo que estuda muito. Nós precisamos ter mais conhecimento do nosso Deus. Nós erramos, nós falhamos e perecemos por falta desse conhecimento, por falta dessa sabedoria. Só que lá na frente, o profeta ele diz que derramará um espírito de graça e de súplica. Hoje nós temos a capacidade de nos arrependermos por conta do sangue de Jesus. E nós nos arrependemos porque o Espírito Santo se move dentro de nós, nós oramos, pedimos perdão. E o Senhor, Ele é fiel e poderoso para nos perdoar. Você tem um papel importante. Você conhece essa graça. Talvez você não sabe o que está escrito no Talmud. Talvez você não conhece as profecias como eles conhecem. Mas você sabe o que é se aproximar de Jesus. Você sabe o que é fazer uma oração e ser respondido. Você já teve experiências com Deus. Mostre dessa graça para eles. Cause ciúmes. Não é por palavras, porque, meu Deus do céu, são anos estudando. Eles falam a respeito de coisas que nós nunca ouvimos. É muito conhecimento. A única forma que você tem de ganhar um judeu é causando ciúmes. Mostre da graça que você tem na sua vida. Dê um exemplo do que Jesus fez para você. E eu vou te falar uma coisa, não é a tua pregação que vai salvar a vida deles. Nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Você precisa entender isso também. Mas o teu testemunho, o teu posicionamento, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não faz parte do povo judeu, Isaías 56 fala, basta você ler, mesmo você não sendo um judeu pela carne, você, pelo sangue de Jesus e pela fé, você tem a capacidade e o direito de cumprir com os mandamentos da Torá. Você pode guardar um Shabat. Na verdade, celebre, não guarde, celebre um Shabat. Se reúne com sua família. Isso falta no nosso meio. Medite na palavra dia e noite. Comece a praticar, a colocar no meio do teu contexto, insira isso na tua vida, aquilo que a Bíblia está falando, aquilo que o judeu faz, que aí ele vai olhar, mas o que está acontecendo? Por que eles não têm a obrigação de fazer, eles estão fazendo? Mostre para eles o amor que você tem por Jesus, sem julgar, porque até os ensinamentos de Jesus, quando você enxerga pela visão de judeus, pela visão do judeu que Jesus era, pela visão do público que estava ouvindo aquilo ali, você vai entender. E eles têm as ferramentas necessárias para que nós possamos alcançar o pleno conhecimento da palavra do Senhor. Então é assim que você vai convencer, que você vai pregar para o judeu, causando ciúmes, dando exemplo de como seguir aquilo que Deus fala. O problema é que hoje em dia é muito difícil obedecer a Deus. Quando se prega sobre arrependimento, quando se prega sobre obediência, quando se prega o verdadeiro evangelho, nem nós queremos obedecer. Eles têm algo que nós não temos. E talvez você julga porque eles não receberam, não reconheceram Jesus, sem conhecer a história, que se você estudar a história você vai entender. Por não conhecermos, nós julgamos. Mas eles são zelosos, eles têm zelo, eles viram
voltar, eles viram lá atrás Deus entregar a lei para eles. A geração que viveu lá no deserto, eles comeram milagre todos os dias, maná. Todos os dias eles experimentaram sinais e maravilhas. O próprio Paulo, ele teve dificuldade na pregação aos judeus de Bereia, porque ele falava a respeito de Yeshua e eles estavam analisando na Torá se aquilo fazia sentido ou não. E Yeshua está em cada linha da Torá. É aquilo que valida Yeshua como Messias. E essa profecia de Zacarias, ela está prestes a se cumprir. Eu creio nisso e esse canal faz parte desse propósito. Que a sua vida também seja um espelho para o povo judeu. Que você possa entender que para que Jesus retorne, eles precisam chamá-lo, eles têm que clamar pela vinda dele, eles têm que dizer Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Precisamos orar por Jerusalém, por Jerusalém. Nós precisamos orar para que o povo de Deus permaneça-se a salvo, para que todas as aflições, todas as perseguições, os pogroms, o antissemitismo, isso venha cair por terra. Nós temos o dever, já que nós aceitamos Yeshua, como é que nós aceitamos o noivo e rejeitamos a noiva? Ezequiel chama o povo de Israel de noiva do Senhor. Jeremias diz que enquanto houver lei da natureza, Israel é povo de Deus. Então nós precisamos honrá-los também. Nós dependemos muito deles para que Yeshua retorne. Jesus, ele não vai nos salvar e deixar o seu povo perecer. O que é isso? Que Messias prometido é esse? Por isso, a partir de hoje, eu peço que você que estuda a Bíblia, você que é um pregador da palavra, você que busca por entendimento, acrescente Israel, acrescente os profetas, acrescente os sábios na tua teologia, aplique isso ao Novo Testamento e veja que Yeshua é o Messias legítimo. Ele quis tanto que o seu povo se salvasse. E ele mesmo fala: como eu queria Israel, como eu queria Jerusalém, abrigar você debaixo das minhas asas. Tome o desejo de Yeshua, coloque no seu coração e faça a sua parte. Fique atento aos sinais, preste atenção no que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando. Essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida, que o Senhor Jesus possa confirmá-la em seu coração. Eu fico por aqui. Shalom Adonai.